domingo, 11 de setembro de 2022. Submissão para o serviço a Deus e ao nosso semelhante. Que mensagem importante existe para nós em Filipenses 2, 5 a 9? Ele diz o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo Deus se esvaziou, tomando a forma de servo, se humilhou e ficou obediente até a morte. E Deus finalmente o exaltou sobremaneira. Então a submissão para o serviço é algo que vem pela fé. A cultura contemporânea, a nossa cultura, nos exorta a exigir os nossos direitos. E isso é bom na maioria dos casos. Logicamente, valer o nosso direito. Mas, como aconteceu com Jesus, a vontade de Deus pode pedir que abramos mão desse direito, a fim de servir livremente ao nosso Deus. Jesus abriu mão de um direito que ele tinha, de ser Deus. Ele abriu mão, colocou ao lado o direito de ser Deus. Agora eu quero ser um ser humano, limitado como um ser humano. Não vou usar meu poder. Eu tenho, mas não vou usar. Nem a onisciência, a onipotência, a onipresença. Não vou usar o que está a meu dispor, todo o poder. Podia chamar anjos para vir, exercitar juízo. Não, ele abriu mão. De maneira própria, sem coação, voluntária. E ali ele colocou à disposição do Pai para salvar a humanidade. Era a condição que tinha. Ele não era obrigado a fazer isso. Mas isso é a lei. Deus poderia salvar a humanidade do próprio resultado da transgressão do ser humano. Mas alguém precisava morrer a morte eterna no lugar dos seres humanos. Jesus veio, que tem a vida eterna, veio na forma humana e se esvaziou. E esse processo de renúncia, esvaziamento, pode ser difícil, desconfortável, e pode criar a forma de um crisol, um sofrimento. Porque afinal de contas nós podemos fazer outra coisa, mas escolhemos não fazer. Não porque não podemos, mas que queremos fazer alguma coisa para o nosso semelhante. Em Filipenses 2, 5, 8, vemos como Jesus fez isso. Ele seguiu 3 passos. O primeiro passo era o seguinte: Jesus desistiu de sua igualdade com o Pai e se mudou para a terra na forma e nas limitações de um ser humano. Ele veio ser praticamente um ser humano carregando a debilidade de 4.000 anos de pecado. Esse foi o primeiro passo. Um ser que agora não tinha aquele poder que ele tinha antes. Ele tinha que usar as mesmas condições do ser humano. Se esvaziou. Segundo, ele não veio como alguém grandioso e glorioso, mas como servo de outros seres humanos. Jesus não veio com toda a pompa que ele tinha no céu, com os anjos o servindo e o adorando. Não, agora ele veio como alguém que desde o seu nascimento e antes do seu nascimento, ainda em gestação, sofreu perseguições, ataques
de outros seres humanos motivados por Satanás. Submeteu a tudo isso. E terceiro, como servo, ele não teve uma vida longa, pacífica, mas foi obediente até a morte, sempre submetendo à vontade do Pai. Essa morte é a morte de cruz, é a morte mais vergonhosa que tinha. A morte de cruz era considerada a morte de alguém amaldiçoado, alguém em maldição. Essa morte era a morte feita fora da cidade. Alguém que era um lixo para a cidade. O povo amaldiçoou, as autoridades amaldiçoaram. Era alguém que não era grata ali. Era no lixo da cidade. Era ali que ficavam as 3 cruzes em que Jesus assumiu a cruz do meio, a maior. Em quais aspectos de Jesus é um modelo para nós? Direitos e a igualdade são bons e devem ser protegidos, mas às vezes precisamos desistir deles. Qual que é a lógica disso? Se é um direito que nós temos, por que não pedir esse direito? Para Jesus era um direito que ele tinha de ser adorado. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele que mantém todas as coisas. Se ele cessar as batidas do nosso coração, a gente morre. Se ele tirar o oxigênio do ar, a gente morre. Se ele não der as estações, a gente morre de fome, porque não vai dar nada. Ele tinha direito a essa condição de direito de exigir ser adorado e servido. Mas ele veio para servir. Qual que era a lógica? A lógica que ele veio nos ensinar é que Deus, o Pai, sabe o que é melhor. E nós devemos submeter a isso. Nós não sabemos o que se passa daqui a 10 minutos. Ele sabe tudo. Então, deixar a nossa vida sob a direção de Deus é algo que exige fé, crença total. As minhas opiniões não valem muito nessa condição. Os meus direitos são direitos que podem ser deixados de lado em função da vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E em Jesus fazendo isso, Ele viu que no final deu certo. Afinal de contas, se Ele fosse fazer de acordo com o que Ele estava sentindo, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Quer dizer, ele estava num crisol muito forte. Mas não faça aquilo que eu quero, faça o que o Senhor quer. E Deus deixou ele seguir naquele sofrimento. E no final, ele viu que foi o melhor caminho. Feito todo esse trabalho que ele veio, essa missão que ele veio aqui, em submissão ao serviço de Deus, ele viu que ele foi o vitorioso. Deus o exaltou. Deus colocou a posições de coordenar toda a salvação humana. Ele viu que ele conseguiu. Era esse o caminho mesmo, embora fosse sofrido. Deus não quer robôs obedientes. Ele quer que decidamos a submissão ao Senhor como o melhor caminho. E ao final nós vamos reconhecer que Deus
estava com a razão. O melhor caminho não é o meu caminho, é o caminho de Deus. Então, submeter para o serviço é algo que precisamos que Deus nos ajude a fazer. Porque vamos, então, ser melhor servo para Deus, melhor servo para o nosso próximo. Que Deus nos abençoe para isso.